Ok, eu acho que podemos encerrar essa parte e podemos abrir a próxima mesa redonda. Boa tarde, Juliana. Desculpa o Obrigada, atraso. Fede. Tudo bem. Obrigada pela apresentação. Vou começar logo para a gente também não continuar atrasando mais ainda, né? Bom, o interpretivismo é uma posição que procura explicar os estados mentais internos a partir da atribuição externa de estados mentais, né? E isso parte das nossas situações cotidianas de comunicação. Os principais representantes da posição são Davidson e Dennett. Para eles, a mente não é um fenômeno restrito ao sujeito, mas também não pode ser explicada por meio de um vocabulário reducionista. Ela é caracterizada a partir da natureza social do ser humano. Então, eu vou apresentar alguns argumentos estruturantes dessa posição, porque é uma posição que me convence bastante, mas eu estou aqui em dúvida, né, se ela tem capacidade de explicar esse poder das fake news. Para Davidson, o princípio de caridade é um dos argumentos estruturantes. Quer dizer, para a gente poder compreender o comportamento de um agente, precisamos atribuir a ele um alto grau de racionalidade, coerência e verdade. Aí eu vou citar aqui, tá? Fazer a citação de Davidson. A razão pela qual nós não podemos entender o que um homem quer dizer sem saber bastante sobre suas crenças é essa. Para interpretar o comportamento verbal, devemos ser capazes de dizer quando um falante sustenta uma frase como verdadeira. Mas as frases são consideradas verdadeiras parcialmente por causa do que se crê e parcialmente por causa do significado que as palavras do falante têm. Outro argumento estruturante que a gente pode encontrar esse em Dennett, né, é a teoria dos sistemas intencionais. Os sistemas intencionais são sistemas cujo comportamento só pode ser compreendido por meio da atribuição de estados mentais. A intencionalidade, portanto, se caracteriza a partir de um ponto de vista de terceira pessoa. Aí, bom, então, por exemplo, né, duas pessoas conversando sobre milagres, sendo que uma dessas pessoas acredita em milagres e a outra pessoa não acredita. Então, essas pessoas precisam compartilhar um fundo massivo de crenças, né? Mesmo que uma acredite e outra não, né? Então, eles têm que ter mais ou menos um acordo sobre o que os milagres significam e uma série de outros significados, né? O fato deles estarem conversando, o fato deles quererem se entender, enfim. Uma série de crenças precisam ser compartilhadas entre eles, mesmo que eles tenham essa diferença aí. Para Davidson, as nossas crenças básicas são formadas por meio de um processo de triangulação entre falante, interlocutor e mundo. Esse processo ancora as crenças do sujeito. E a comunicação linguística se estrutura sobre esse fundo massivo de crenças compartilhadas, de modo que a linguagem garante esse direcionamento da maior parte de nossas crenças para a verdade, nesse tipo de concepção. Tá? E eu vou apresentar aqui um experimento de pensamento de Dennett, que é o experimento das duas caixas pretas, que ele desenvolve bem em 2013 no Intuition Pumps and Other Tools for Thinking. Então, assim, o experimento consiste, né, na gente imaginar duas caixas conectadas por um fio. A caixa A tem 2 botões, alfa e beta. E a caixa B tem 3 lâmpadas, a lâmpada vermelha, a verde e a amarela. Toda vez que alguém aciona o botão alfa da caixa a lâmpada vermelha acende na caixa B. Quando alguém aciona o botão beta da caixa A, acende a lâmpada verde da caixa B. E a lâmpada amarela nunca acende. Fica lá, mas não acende. Tá?
Então, a gente tem uma regularidade, né? O botão alfa da caixa A causa o piscar uma vez da luz vermelha da caixa B, e o botão beta causa o piscar uma vez da luz verde. E aí, algum grupo de cientistas encontram essas caixas aí conectadas e eles querem explicar essa regularidade que eles percebem, tá? Bom, aí o que eles fazem? Eles vão procurar no fio que conecta as caixas. E aí, no fio, eles percebem que uma sequência complexa de muitos pulsos e pausas passa pelo fio quando o botão alfa é apertado, porém, cada vez é uma sequência diferente, tá? Eles não encontram um padrão aí, né? Cada vez uma sequência de pulsos e pausas diferentes. Aí eles vão e abrem a caixa B para tentar descobrir alguma coisa, alguma generalização, alguma regularidade. E o que eles encontram na caixa B é um supercomputador digital. Aí eles percebem que essas sequências de pulsos e pausas eram códigos computacionais binários, mas que esses códigos também não se repetiam, eram sempre diferentes, cada caso específico. Então, em cada caso específico, eles conseguiam acompanhar os processos ocorridos no computador e que provocavam o acendimento da luz vermelha ou da luz verde. Mas eles não foram capazes de construir ainda uma generalização. Eles conseguem apenas compreender as relações microcausais ocorridas nas situações particulares. Bom, aí o que eles fazem? Eles lançam para a máquina B as suas próprias sequências de pulsos e pausas, mas isso também não resolve o mistério, porque aí o que começa a acontecer é que a luz amarela, que nunca piscava antes, começa a piscar. E aí eles retomam as sequências que haviam sido lançadas pela caixa A anteriormente e obtêm o mesmo resultado anteriormente específico, né? Quando eles colocam a sequência específica, o resultado se mantém, mas é sempre nos casos específicos. Então, isso era verificado nos casos particulares, onde eles encontravam perfeito determinismo, mas não conseguiam encontrar nenhuma forma de generalizar as relações entre as caixas. Aí eles abrem a caixa A, onde também encontram um supercomputador, o qual nunca manda a mesma sequência para a caixa B, mas sempre mantém o padrão de fazer acender a luz vermelha quando seu botão alfa é apertado e a luz verde quando se aperta o botão beta. A não ser em casos muito raros, né, que eles observam apenas após uma grande quantidade de testes. E o mistério permanece inexplicável. Então, os programadores da máquina aparecem para explicar o que está acontecendo. O que eles fizeram? Eram dois programadores, um programador da caixa A e outro da caixa B. Cada um deles construiu uma máquina de verdades. E essas máquinas eram equipadas com frases que eles consideravam verdadeiras e de interesse geral, né? Por exemplo, listas de ganhadores do Prêmio Nobel, temas de direito internacional, descobertas científicas. Cada um era de um país. Eles não colocavam, assim, né? Eles tinham idiomas diferentes, então eles equiparam suas máquinas com frases em idiomas diferentes, colocaram também regras de inferências para que essas máquinas produzissem novas verdades e evitaram verdades de interesse restrito, né, que tinham a ver com a biografia deles ou de amigos, enfim, isso aí eles não colocaram, né? Então, como eles têm mais ou menos o mesmo background cultural, o que acontece é que essas máquinas elas foram equipadas com muitas verdades compartilhadas, né? Com um fundo amplo de verdades compartilhadas, mas em idiomas diferentes. Então, cada uma dessas máquinas, elas testavam frases contra o seu pano de fundo de verdades.
e diziam se eram verdadeiras ou falsas em seus respectivos idiomas. E aí eles resolveram unir as duas máquinas por um fio, né? Eles não viram muita utilidade para elas, mas resolveram fazer essa brincadeira, unir as duas por um fio e programá-las para fazer traduções de suas frases para um idioma comum e codificado em linguagem de máquina, criando assim uma espécie de máquina semântica. Se o botão alfa é acionado, a máquina A escolhe aleatoriamente uma de suas frases verdadeiras, e aí a gente pode chamar isso das crenças da máquina A, tá? Mas em que sentido, né? De crença, a crença é simplesmente uma frase inserida na máquina como verdadeira, tá? Ou uma frase formada por meio de regras de inferência a partir das que foram inseridas como verdadeiras, né? Então, ele escolhe aleatoriamente uma de suas frases verdadeiras, a traduz para o idioma comum e codificado e envia o resultado a B. E B traduz a frase recebida e atesta contra a sua própria base de dados. Assim, se aquela frase recebida for uma crença de B, ele acende a luz vermelha. Caso contrário, acende a luz verde, né? Então, é como se cada uma estivesse equipada com uma enciclopédia em idiomas diferentes, né? E aí a máquina só faz isso, né? As máquinas só fazem isso. A máquina A manda as verdades, a B testa contra o seu plano de fundo e acende a luz verde se for coincidente. Então, a tendência é que elas compartilhem as mesmas crenças, né? E se A envia algo que acredita ser falso, né? E se você acionar o botão beta, B também concorda, sinalizando. Então, quando os cientistas que não conheciam a máquina semântica se intrometiam na transmissão, o que acontecia era uma frase mal formada, ao que a máquina B sinalizava acendendo a luz amarela. Então, as propriedades que os cientistas procuram, né, são propriedades semânticas. A propriedade de ser uma frase verdadeira no idioma comum entre A e B faz a luz vermelha acender. E a propriedade de ser uma frase falsa faz acender a luz verde. Tá? Então, a luz vermelha se acende quando há uma coincidência entre algo que A e B acreditam ser verdadeiro, e a luz verde se acende quando coincide algo que elas acreditam ser falso, né? E aí você não pode encontrar essa regularidade sem recorrer a termos semânticos. Você só consegue encontrar se você recorrer às noções de verdade, falsidade, interpretação, tradução, né? Por mais que você compreenda os aspectos microcausais subjacentes, você não tem como explicar a regularidade aí, né? Sem atribuir semanticidade ao sistema. Tá? Você não tem como encontrar generalizações no nível microcausal, né? Como esses cientistas estavam tentando. E os programadores, né, também compartilhavam de um fundo massivo de crenças, né, que foram ancorados em um mundo físico e cultural, de onde eles recolheram essas informações com as quais equiparam as suas máquinas. E isso tornou possível a comunicação entre elas e a tradução de uma máquina para outra. Em uma perspectiva interpretivista, somos parecidos com essas máquinas. Só conseguimos nos comunicar porque compartilhamos um fundo massivo de crenças. Por mais que haja crenças discordantes e crenças falsas, a tendência é a formação de um corpo de sentenças majoritariamente verdadeiras. De outro modo, a comunicação não seria possível. E não seria possível também compreender nenhum comportamento das outras pessoas. Né? Por quê? Porque nessa perspectiva, a compreensão do mental, ela passa pela linguagem. Ela parte da linguagem, né? Não só passa pela linguagem. Então, embora um agente racional possa ter uma série de crenças falsas
e de fato nós as temos, ele não pode estar massivamente equivocado acerca da relação entre suas crenças e o mundo. Ele pode ter crenças falsas, mas suas crenças não podem ser majoritariamente falsas, nem todas falsas. O que garante essa sustentação de umas crenças pelas outras é o fato de que os significados das palavras são aprendidos publicamente, a partir das relações entre os falantes e os intérpretes. E para a interação ser possível, é necessário que o intérprete parta do pressuposto de um acordo fundamental entre suas próprias crenças e as crenças do falante. Né? Mas aí como a gente explica o fato de que carregamos crenças contraditórias? Então, essas contradições, elas são permitidas em um sistema intencional até certo ponto, tá? Só que se você tiver uma ilogicidade em grande escala, né? Um defeito muito sério no sistema, de modo que as crenças sejam muito contraditórias, isso provavelmente, tá, desqualificaria aquele sistema como sistema intencional, né? Só que assim, gente, a questão é o seguinte, você não vai desqualificar alguém como um sistema intencional porque ele parece viver num mundo completamente diferente do seu. E, ultimamente, a gente tem conversado, não sei, eu acho que, né, muitos de nós temos essa experiência de conversar com pessoas que parecem que vivem num mundo completamente diferente, né? Por exemplo, pessoas que tomam como ponto pacífico que a alimentação não tem nada a ver com a saúde, que ganhar dinheiro depende apenas de você ter pensamentos positivos, que a Terra é plana, né, que beber água faz mal. Então, já cheguei a conversar com uma pessoa que falou que beber água faz mal e que as pesquisas científicas recentes mostram isso. Que as universidades públicas são lugares onde acontecem orgias, né? Então, uma série de certezas que as pessoas têm, né, certezas, entre aspas, que faz com que, aparentemente, elas vivem um mundo completamente diferente do meu, né? E mesmo assim, se eu continuar mantendo uma conversa com essa pessoa, a pessoa vai ter coisas interessantes para me dizer e vai ter coisas interessantes para me ensinar até, né? Então, isso parece que chegou num momento assim que isso parece estar tão disseminado e tão estranho que eu não consigo mais conciliar, né, com essa perspectiva, com essas ideias do interpretivismo, né, de holismo, né? Quer dizer, se a caracterização das atitudes proposicionais de um sistema intencional é feita de maneira holista, né, numa perspectiva interpretivista, quando você encontra um grau muito elevado de contradição, o intérprete tem que rever a prática dele, né? E você não vai desqualificar alguém como um sistema intencional, porque a pessoa realmente parece ter crenças radicalmente diferentes das suas, né? Você vai continuar considerando essa pessoa como um sistema intencional, né? No caso de Dennett, tá? Dennett parece resolver essa questão quando ele adota uma perspectiva da memética, né? Então, nessa perspectiva, as fake news se proliferariam por encontrarem um território fértil em um ambiente cultural, tá? Um território que permite a proliferação dessas fake news. Né? Quer dizer, a evolução está mais preocupada com o sucesso reprodutivo do que com a verdade, né? E aí você pode encontrar exemplos, né, de crenças falsas que têm um sucesso reprodutivo alto, tudo. Ah, tá, tudo bem, Caio. Mas o problema é o seguinte, gente. O problema é que a memética ela não se concilia bem com o interpretivismo. Embora Dennett tenha essas bases interpretivistas, né? Eu falei na última POF que você tem problema, que existem problemas. Não dá para você conciliar bem a memética com o interpretivismo. E a partir daí não dá para resolver essa questão, tá?
partir da adoção de uma postura memética, né? Bom, as crenças são habilidades cognitivas que surgem na história dos seres vivos posteriormente a outras características adaptativas. Em geral, as características adaptativas se desenvolvem a partir da relação do sistema com situações ou problemas localizados no tempo e no espaço. Um aspecto adaptativo em um ambiente pode perder esse valor em outro ambiente, sem necessariamente levar aquela espécie à extinção, uma vez que ela pode ser protegida por outras características que se adaptam bem ao novo ambiente, ou pode ter sofrido mutações e outras características que lhe permitiram a reprodução nessas novas condições. Diversas situações contingentes e locais, portanto, podem explicar, antes mesmo do surgimento das crenças falsas, qualquer característica cognitiva de um organismo que pareça equivocada. Às falsas crenças criadas pela mente, aos erros do funcionamento do cérebro, às imperfeições do sistema cognitivo produzido por um processo imperfeito, né, que é o processo evolutivo. A fricção de nossas atitudes proporcionais com as das outras pessoas e com o mundo vai ajustando as coisas de modo que a comunicação se torne possível. Estou terminando, viu, Federico? Ainda assim, a produção de fantasias e fake news permanece fecunda. Os ajustes entre nossas atitudes proposicionais e o mundo acontecem, mas são altamente instáveis, imperfeitos, frequentemente contingentes e com alto grau de discrepância entre os sujeitos. Vale notar que, sob um olhar interpretivista, não é possível individuar crenças para verificar se elas estão ou não em um sujeito. Ao lhe atribuir uma crença, uma série de outras crenças são atribuídas concomitantemente, dando suporte à interpretação em um sentido amplo e não às crenças individuais. Pessoal, então, eu só queria deixar uma pergunta, tá? Não vou me aprofundar nisso, mas se você se fundar, né? Não em uma perspectiva de terceira pessoa, não nas atribuições de terceira pessoa, mas nas atribuições de segunda pessoa, você pode lidar melhor com essa questão, tá? Por quê? Porque essas atribuições de segunda pessoa são diretas, né? Elas são lineares e não triangulares, então você não precisa se fundar, se ancorar no mundo, né? Simplesmente na relação direta. E também pelo fato da anterioridade da perspectiva de segunda pessoa, filogeneticamente, ontogeneticamente e conceitualmente, né? Então, eu não vou me aprofundar nessa parte, não. Só deixar essa pergunta aí, tá bom? Obrigada. Obrigada a todos. Muito obrigado, Juliana. Ok. Próxima apresentação. Maria Luísa. Oi. Olá. Vou compartilhar o slide aqui. Okay. Maria Luísa Benaco de Vasconcelos, da USP. Ok. Correntes e máquinas preditivas. Isso. Ok. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Então, eu vou apresentar para vocês o Mentes e Máquinas Preditivas, a complexidade ambiental e abordagem do processamento preditivo para a percepção consciente. Eu vou fazer a apresentação, mas de uma forma como o Thales possa participar também, ele ficará responsável pelas possíveis perguntas. Bom, meu argumento vai ser trazer um pouquinho da tese da complexidade ambiental, seguido do princípio da energia livre, o processamento preditivo e a percepção consciente no PP. Então, o primeiro passo aí é a tese da complexidade ambiental, que eu vou chamar de TCA. De acordo com a TCA, né, a finalidade da cognição, que aqui é entendida como os processos através dos quais os organismos se adaptam ativa e interativamente às condições de seus meios, é lidar justamente com a complexidade do ambiente. A TCA argumenta que a cognição emerge apenas quando há complexidade, ou seja, quando há variabilidade naqueles estados distais do ambiente que são relevantes para a sobrevivência de um organismo e correlações altamente confiáveis, isto é, quando há estabilidade entre esses estados distais e os estados proximais que afetam o organismo sensivelmente. Logo,
ambientes complexos seriam provavelmente um pré-requisito para a cognição, pois, sem a variabilidade naqueles estados ambientais que são relevantes para os organismos, ela não seria necessária. Ou seja, não haveria qualquer necessidade de se criar uma estabilidade proximal para permitir o controle e realização de comportamentos complexos. Isso implica, então, uma espécie de correspondência entre as complexidades ambiental e cognitiva, uma vez que ambientes mais complexos parecem exigir capacidades cognitivas mais especializadas para permitir o sucesso dos organismos, e que ambientes menos complexos parecem exigir capacidades mais simples para essa mesma finalidade. Tá, mas o que, né, faz da cognição algo que permitiria aos organismos serem bem-sucedidos ao lidar com a complexidade de seus ambientes? Seguindo uma longa tradição psicológico-cognitiva, a gente acredita que a resposta para essa questão está nas possíveis características subjacentes a todos os sistemas cognitivos, e que a antecipação seria o candidato mais provável para tal característica. Aqui, a observação fundamental parece ser a de que comportamentos guiados por processos antecipatórios permitem que organismos respondam a possíveis perturbações prejudiciais vindas de seus ambientes, né, ou possibilitam evitar estados fisiologicamente estressantes e homeostaticamente desestabilizadores, antes mesmo que eles ocorram. Em outras palavras, sob a perspectiva da TCA, aqueles organismos limitados à realização de atividades unicamente responsivas não parecem se qualificar como cognitivos, porque tais atividades não seriam suficientes para lidar efetivamente com a eventual variabilidade de seus meios. Logo, é a antecipação em oposição à mera reação que parece ser crucial para lidar com o tipo de complexidade ambiental que se apresenta como um desafio direto ao ímpeto dos organismos por sua contínua autopreservação. Então, em termos gerais, essa conclusão já existia nos teoremas originais da cibernética, segundo os quais o papel da antecipação seria central para a manutenção homeostática dos sistemas adaptativos. Afinal, de acordo com o teorema do bom regulador, aqueles sistemas que são equipados com ou se tornam eles mesmos algo como um modelo que antecipa os efeitos de suas ações de autopreservação sobre o seu ambiente, seriam capazes de evitar perturbações prejudiciais à sua existência, agindo antes mesmo que elas ocorressem. Segue-se, então, que os organismos vivos podem ser entendidos como sistemas antecipatórios que usam modelos preditivos autogerados para se adequar e, assim, prevenir a sua própria desestabilização. E essa conclusão está no cerne daquele que talvez seja o mais célebre framework antecipatório da atualidade, que é o princípio da energia livre. Aqui eu vou chamar de PEL. Então, o PEL é um framework abrangente e ambicioso que foi desenvolvido para dar conta de uma vasta gama de fenômenos cognitivos, tanto na biologia e neurociência teóricas quanto na fisiologia. E ele começa com uma suposição fundamental de que organismos vivos, ao manter a sua integridade estrutural e funcional, parecem violar temporariamente a segunda lei da termodinâmica, evitando aí aproximadamente o equilíbrio termodinâmico global, enquanto buscam manter o seu equilíbrio termodinâmico local. E para conseguir fazer isso, aquilo que os organismos têm que fazer é revisitar ao longo do tempo uma gama relativamente bem limitada de estados, mesmo diante da contínua e aleatória influência de flutuações ambientais. Um fato que, em termos termodinâmicos, garante que eles permaneçam distintos de seu meio e, portanto, possibilita sua própria existência. E aí, esse conjunto de estados atratores que um organismo tende a frequentar ao longo de sua existência pode ser entendido como um modelo de seu nicho e de seu comportamento nele. E aí, para qualquer ser vivo, deixar de revisitar tais estados ao longo do tempo significa deixar de permanecer distinto de seu ambiente e, portanto, sua eventual dissipação termodinâmica, ou seja, a morte. Quando interpretados sob uma perspectiva bayesiana, esses modelos incorporados pelos organismos são melhor compreendidos como redes complexas de crenças subpessoais, que são expressas estatisticamente por sua morfologia, seu fenótipo e as tendências de seus estados internos.
E porque eles estabelecem algo como mapeamento probabilístico da interação indireta entre estados internos e externos de um sistema vivo, tais modelos podem ser interpretados como estimativas do organismo ou inferências acerca das causas ambientais de seus estados sensoriais. E aí, nesse sentido, a continuidade da existência de um certo organismo parece implicar a incorporação de um modelo de seu ambiente, e qualquer comportamento que acabe contribuindo para tal existência é equivalente ao acúmulo de novas evidências para o modelo incorporado por esse organismo, ou seja, uma atualização de sua rede complexa de crenças subpessoais. Dessa forma, o PEL pode ser visto, né, como uma recapitulação biológica do teorema do bom regulador, mas embora sua perspectiva nos forneça uma explicação, né, para o porquê de antecipação emergir desde a autopreservação dos sistemas cognitivos, ela não parece conseguir demarcar uma descrição clara entre essa forma de cognição preditiva mínima e as capacidades cognitivas sofisticadas que são definidoras de organismos como os seres humanos. E aí, para esses casos, um framework antecipatório derivado, porém relativamente distinto, tem se mostrado aí o mais adequado, que seria o processamento preditivo. E aqui eu vou chamar de PP. Então, ao longo das últimas 2 décadas, o PP assumiu diversas formas, variando desde versões mais neurocêntricas, que são comuns na neurociência e na psicologia cognitiva, até uma ampla gama de versões corporificadas situadas em anativas, principalmente dentro da filosofia. O primeiro tipo enfatiza a centralidade, talvez a suficiência do sistema nervoso e dos processos cerebrais para o fornecimento de explicações satisfatórias dos fenômenos cognitivos. O segundo tipo, em sua forma mais moderada e mais bem aceita, também trabalha os sistemas nervosos e processos cerebrais como centrais, mas tenta também enfatizar os importantes papéis desempenhados pelos corpos e a interação corporal com o ambiente em uma explicação satisfatória da cognição. Nessa apresentação, a gente está interessado numa variação do PP conhecida como processamento preditivo hierárquico orientado à ação, que foi originalmente desenvolvida por Jacob Howe e agora está sendo expandida por Andy Clark, que está, de certa forma, localizada entre ambos esses polos. Em termos mais gerais, bem mais simples, o processamento preditivo é um framework cognitivo que, embora a gente consiga localizá-lo internamente ao PEL, é muitas vezes utilizado independentemente dele. E mesmo que existam muitas características que são compartilhadas por ambos esses frameworks, existe também uma diferença bastante importante, principalmente porque o PEL tenta chegar a uma noção de cognição mínima, partindo de uma narrativa bastante básica sobre o que é ser um sistema cognitivo. Já o PP parte de uma suposição mais generalizada e sofisticada sobre a suposta natureza dos processos neurocognitivos dos seres humanos, e em seguida oferece uma teoria complexa e experimentalmente testável, fundamentada nessa suposição. Segundo o PP, então, os nossos cérebros corporificados são órgãos ambientalmente isolados, cuja função principal é gerar hipóteses acerca das causas de seu único acesso ao mundo, que seriam os fluxos de estímulos sensoriais que afetam os nossos corpos. Aí aqui, a percepção se torna o resultado contínuo e ativo da geração e testes pelo cérebro e o corpo das crenças subpessoais, expressas pelo organismo e fundamentadas na acumulação histórica das estimulações que afetam seus órgãos sensoriais. E ainda, visto que a manipulação dessas crenças tem como objetivo predizer a causa, as causas dos estímulos sensoriais, é possível dizer que elas equivalem a algo como hipóteses preditivas ou simplesmente predições. Assim, ao captar indiretamente um estímulo, o cérebro processaria primeiro um conjunto dessas hipóteses preditivas para então eleger suas possíveis causas, realizando, portanto, um mapeamento inverso, das sensações corpóreas para as suas causas. E aí, dada essa inversão, o PP trata nossos cérebros corporificados como máquinas de inferências, que implementam hierarquicamente o modelo de seu ambiente, o qual, no PEL, se via incorporado e manifestado estatisticamente pelo organismo como um todo, em sua morfologia, fenótipo e nas tendências de seus estados internos. Grosso modo,
o cérebro humano aqui é entendido como um gerador de predições hierárquico e multicamadas, que prevê as causas dos inputs sensoriais de forma proativa, ao mesmo tempo em que se esforça para constantemente minimizar a ocorrência de erros nessas predições, os quais seriam evidenciados pelo feedback proporcionado pelas sensações corpóreas. Essas predições estão instanciadas em fluxos de ativação top-down, daquelas estruturas neuronais que seriam ativadas durante a detecção dos estados sensoriais previstos, o que faz com que a ativação sensorial real seja quase totalmente anulada. Logo, apenas aquelas informações que não correspondem a essas predições seriam processadas em um fluxo bottom-up, até que são anuladas pela ação de nossos corpos ou pela subsequente atualização dessas próprias predições. Em outras palavras, o PP descreve a interação entre nossos cérebros e corpos como um eficiente mecanismo de aprendizagem, que, com o passar do tempo, permite que o organismo minimize seu gasto energético durante o processamento perceptual. E aí essa narrativa desenvolve, então, a mesma compreensão inicialmente fornecida pelo Pell, de que os seres humanos buscam manter seu equilíbrio termodinâmico local ao preferencialmente habitar em seus ambientes as circunstâncias necessárias para a manutenção de seus estados constituintes, um conjunto de estados atratores, né, que estimula a visitação e a revisitação das próprias situações que possibilitam sua existência como organismos distintos de seu meio. Mas aquilo que o PP vai acrescentar é, ao longo desse processo de habituação e constante minimização de erro de predição, à medida que certas experiências são cotidianamente repetidas, nossos cérebros corporificados atualizam, né, as crenças subpessoais contidas nos modelos por eles implementados, para que possam, então, prever com maior eficiência a estimulação sensorial ou proporcionar proativamente a pré-anulação de erros em suas predições por meio da ação corpórea. Em convergência com o previsto pela TCA, isso resultaria na atenuação perceptual e economia de recursos, uma vez que os estímulos recebidos durante nossas repetições cotidianas não precisam mais conduzir muito, né, da nossa atenção, que pode ser, então, direcionada para outras tarefas preditivas mais urgentes e energeticamente custosas, facilitando, assim, o nosso engajamento com o complexo ambiente sociocultural no qual a gente habita. Agora, o último ponto, que seria a percepção consciente no processamento preditivo. Bem, observa-se, então, que, de acordo com o processamento preditivo hierárquico orientado à ação, o conteúdo da percepção consciente seria parte de uma conclusão preditiva, ou seja, o resultado final de inferências aproximadas realizadas a partir de um modelo hierárquico de nosso ambiente, que é, em certo sentido, instanciado por nossos cérebros corporificados. Conforme observamos, o PP parece alegar que um mesmo conjunto de mecanismos cognitivos estaria diretamente envolvido nos processos que transformam conteúdos inferenciais subpessoais em construções perceptualmente conscientes. Isto é, pelo menos naquilo que diz respeito à percepção sensorial, o PP abrangeria os mecanismos da consciência, gerando-a através de processos inferenciais inicialmente inconscientes. Aqui, entende-se que, diante das estimulações oriundas de um determinado contexto e dentre as predições contidas em um modelo qualquer, a hipótese preditiva que melhor se sustentar a minimização de erro de predição será responsável por conduzir o conteúdo de sensação perceptual consciente nesse mesmo contexto. Tal concepção é conhecida como a tese da hipótese vencedora, que se popularizou graças ao trabalho de Howe. E, atualmente, a maioria dos teóricos da área defende que aquilo que faria com que o conteúdo dessas hipóteses atingisse a percepção consciente seria, principalmente, sua contínua e constante atualização frente aos erros de predição propagados hierarquicamente no fluxo bottom-up. Isto é, segundo o PP, e de acordo com a atenuação perceptual e economia de recursos previstos pela TCA, informações preditivas não atualizadas não fariam parte do processo de percepção consciente em sistemas cognitivos antecipatórios. Afinal, se o principal objetivo do PP é economizar o gasto energético neural ao mesmo tempo em que o organismo busca antecipar as complexidades de seu ambiente,
faz sentido que a atenção exerça aqui um papel fundamental, por ser um mecanismo capaz de selecionar e processar, por meio da minimização de erros de predição, a amostragem de inputs que mais provavelmente violaria nossas predições organísmicas e, com isso, levar hipóteses preditivas à percepção consciente. Então, em termos mais técnicos, internamente é o esforço alostático de nossos cérebros corporificados pela maximização de sua eficácia preditiva. A atenção representaria algo como um processo geral de otimização de precisão do conhecimento prévio, ou seja, dos priors, contidos em nosso modelo do ambiente, o qual é utilizado na avaliação dos possíveis erros de predição oriundos de nosso aparato sensorial. Ou seja, direcionamos a nossa atenção àqueles inputs ou até mesmo às inferências cognitivas aparentemente mais relevantes para a otimização da precisão de uma determinada predição em um contexto específico, e assim, para a minimização de informações imprevistas. No caso da atenção exógena e, portanto, da consciência perceptual acerca de nossos ambientes externos e internos, tal processo seria desencadeado por estimulações inesperadas, enquanto na atenção endógena, isso seria provocado pelo próprio organismo, sendo o resultado de predições acerca de alterações em seus estados internos mais basilares, né, que são necessárias para possibilitar a minimização de erros de predição a longo prazo. E aí, nesse contexto, uma curiosa questão complementar é a forma como tal narrativa elucidaria uma das características mais relevantes de nossas experiências perceptuais, sua suposta unicidade. Sob a tese da hipótese vencedora, entende-se que tais processos estariam envolvidos com o resultado da relação entre características perceptuais estáveis e de alto nível, né, na hierarquia preditiva implementada por nossos cérebros corporificados, e informações sensoriais dinâmicas e de baixo nível hierárquico. Ou seja, é uma relação entre aquilo que é confiavelmente inferido, desde predições acerca dos padrões mais gerais de nosso ambiente, e o que é captado pelos erros de predição. Logo, para o PP, a natureza da combinação unificadora de nossas experiências perceptuais é a mera implicação da própria explicação fornecida pelo framework para o nosso processo hierárquico de construção de conteúdo da percepção consciente. Ou seja, a convergência preditiva entre regularidades relativamente confiáveis em estados distais globais e a variabilidade dos estados proximais locais de maior relevância para a nossa manutenção homeostática. E aí, né, como conclusão e de maneira bastante resumida, essa apresentação buscou introduzir uma descrição da percepção consciente baseada no framework do processamento preditivo. Partindo do pressuposto de que a antecipação é fundamental para que sistemas cognitivos possam lidar com a complexidade de seus ambientes e desenvolvendo, né, um modelo de cognição preditiva mínima estabelecido pelo princípio da energia livre, o PP alega que nossos cérebros corporificados atuariam como máquinas de inferência, realizando predições ativas e constantemente, a fim de predizer as causas dos estímulos recebidos por nossos aparatos sensoriais. Conforme tentamos demonstrar, além de elucidações expressivas acerca do funcionamento geral de cognição, tal framework demonstra-se promissor em sua análise de percepção consciente, tratando-a em termos de inferências cognitivas e dinâmicas sensoriais corporalmente e contextualmente situadas. Naturalmente, a forma como a gente expôs nosso argumento está longe de conseguir ilustrar toda a amplitude e complexidade empíricas e teóricas que vêm sendo apresentadas tanto pelo PP quanto pelo PEL, mas a gente acredita ter conseguido ilustrar os seus aspectos mais gerais e como eles parecem estar em completa sintonia com os pressupostos cibernéticos da tese da complexidade ambiental. Então, essas foram as referências. Obrigada. Muito obrigado, Maria Luísa. Ok. Camila? Oi, boa tarde. Boa tarde, Camila. Tudo?
Eu gostaria também de compartilhar minha tela. É só compartilhar? Pode? Beleza. Pode, sim. Boa tarde a todos e a todas. Queria mandar um abraço especial para a professora Mariana Brões, para a professora Maria Eunice, lá do GAEC de Marília. Muito legal estar aqui com vocês. A professora Mariana foi minha orientadora no mestrado, então o carinho é eterno. Ok. Allora, Camila de Cruz Silva, da PUC do Paraná, em Curitiba. E você tem um título bastante parecido com o título da Maria Luísa de Tales. Relação humano-máquina. Como a interação humana com robôs humanoides pode afetar a perspectiva de segunda pessoa. Ok, pode falar. Vamos lá. Bom, agora vocês estão vendo a minha tela? Sim, sim. Tá, é que agora eu perco vocês, então qualquer coisa, por favor, me dá um toque. Okay. Então, obrigada pela apresentação, né? Como o professor Federico disse, o título da minha apresentação é Relação Humano-Máquina, como a interação humana com robôs humanoides pode afetar a perspectiva da segunda pessoa. Meu objetivo consiste que, considerando que os contextos sociais humanos são cada vez mais mediados por tecnologias de informação digital e que algumas de nossas relações muitas vezes acontecem não apenas através de, mas também com certas máquinas que exibem algum grau de autonomia e de inteligência, o objetivo deste trabalho consiste em investigar como interações entre seres humanos e robôs humanoides podem afetar a percepção da realidade, bem como influenciar nossas relações interpessoais e, consequentemente, as percepções do outro. Pretendemos refletir se, à medida que nos relacionamos com máquinas com características humanas, tendemos a tratá-las com algum grau de humanidade e, a partir disso, reformular nossas emoções e percepções do outro e de nós mesmos de maneira positiva, ou se tendemos a um embrutecimento, ao passo que a interação humano-máquina pode desenvolver sentimentos ou sensações de despertencimento e superioridade, uma vez que as máquinas, a princípio, são desprovidas de emoção e de necessidades afetivas. Pergunta que guiará a nossa investigação é se as interações humanas com robôs humanoides podem afetar a percepção de segunda pessoa, né, de Gomila e Pérez, 2018, é a referência que eu estou usando. Então, a intenção aqui é trazer esse robô, né, com o corpo humano, e agora tem alguns robôs também aí com expressões humanas, né, que simulam uma pele, uma coisa nesse sentido, porque ainda que a gente lide com assistentes virtuais, e com diversos tipos de máquina, né? Hoje em dia a gente conversa no telefone ou no computador quando quer resolver algum problema, direto com uma máquina, mas a questão da perspectiva da segunda pessoa, essa interação, né, no corpo a corpo, precisa disso, então por isso que eu estou trazendo os robôs humanoides. E eu acho que um grande exemplo é a Sofia, se não um grande, o melhor, por conta da sua aparição na sociedade. Ela é um robô essencialmente social, então quais são as intenções e as implicações por trás da Sofia? Então, ela que vai ser o nosso exemplo aqui de robô humanoide. A perspectiva da segunda pessoa é uma perspectiva genuína de atribuição mental, e a atribuição mental depende de situações nas quais um agente é ativo e diretamente engajado em uma interação de tempo real com o outro. Não pode ser reduzida às perspectivas da primeira ou da terceira pessoa, ela é contexto dependente e ela depende de uma reciprocidade. Então, né, quando a gente observa a Sofia, por mais... bom, ela é muito desenvolvida, mas não tem nem comparação com as expressões de um ser humano. Mas, então, essas expressões dela, ela exibe ela é recíproca, né, nas interações dela. Esse acho que eu esqueci o nome dele, David Hanson, um dos criadores ali que assinam a Sofia, vamos dizer assim. A Sofia, não sei se vocês sabem, ela foi ativada em 2016,
e ela tem até uma cidadania, né, da Arábia Saudita. Então, acho que ela é um exemplo interessante do que pode estar por vir. Aqui eu trago uma citação, né, para a gente entender essa questão do engajamento das situações. Essa é a razão pela qual o engajamento é importante. Este ciclo de interação envolve um segundo elemento epistemicamente relevante. Posso inferir meu próprio estado mental como consequência de perceber a resposta emocional de outra pessoa à minha expressão emocional anterior. Desse modo, a perspectiva da segunda pessoa contribui para a compreensão da natureza da primeira pessoa, não em termos de acesso privilegiado a um mundo interno de experiências subjetivas, mas em termos de uma capacidade conceitual de dar sentido às minhas próprias experiências. Posso perceber meu ressentimento quando percebo sua irritação com meus esforços para contê-lo, e vice-versa. Posso entender melhor o que você está expressando quando perceber como sua expressão depende da minha própria expressão. Para insistir, é claro, também é possível fazer isso tudo reflexivamente, mas nosso argumento é que isso geralmente ocorre espontaneamente, não inferencialmente, por meio desse processo de engajamento intersubjetivo. Uma consequência dessa proposta é que nossas atribuições mentais são relacionadas ao contexto e ao agente. Quanto mais interagimos com alguém, melhores são nossas atribuições. Então, né, a Gomília Pérez, página 82, tradução nossa. Grifo também. Né? Então, como ficaria essas atribuições, né, nas nossas interações com robôs humanoides? O que pode implicar na nossa vida social? Então, aqui eu trago a Sophie em diversas situações. Ela é um robô muito pop, no sentido, né, popular mesmo, do atual. Ela interage pelo Twitter, ela interage no Facebook. Aqui ela com uma maquiadora que eu não conheço, mas pelo jeito é na Ásia, na Europa Oriental, algo assim, ela é muito famosa. Aqui tivemos ela na ONU, né, em uma conferência sobre o encontro sobre inteligência artificial. A Sofia com o Jimmy Fallon, numa entrevista. Jimmy Fallon é um entrevistador também muito conhecido, e o ator Will Smith. Então, assim, eu trouxe essas fotos porque eu acho que elas têm um grande impacto, né, para mostrar como a Sofia está sendo colocada, como está sendo apelativo. Ela também faz parte de diversas capas de revista, a revista internacional. Ela está muito engajada com a moda, então fazendo parte de fóruns, né? Então é muito, acho que cabe a reflexão aí de qual é a intenção por trás dessa aparição, desse colocamento social dela. Aqui, Sofia com a primeira-dama do Egito, em dezembro de 2019. O título, né, da notícia do EgyptDependent.com, a primeira-dama do Egito conhece a robô Sofia em uma experiência extraordinária. Né, nas palavras da primeira-dama, eu adorei suas habilidades de simular as capacidades mentais dos humanos, o que representa um ponto de viragem na relação entre humanos e robôs e um verdadeiro começo para uma nova era para a humanidade. Tradução e grifos nossos. E ainda dessa mesma notícia, eles trouxeram, né, uma notícia do jornal do Egito. Eles trouxeram que a robô Sofia, com suas complexas interações humanas, serve a um dos modelos de inteligência artificiais mais proeminentes do mundo. Suas declarações mais proeminentes durante a sessão, na presença do presidente Sisi, foram as seguintes: sou fabricada pela Hanson Robotics em Hong Kong. Basicamente, fui feita para ser um robô humanoide e embaixador social. Então, ela tem essa função social, acho que de levar a inteligência artificial e a robótica para o público, né? Para ver como acho que o público lida com ela. Porque quando a gente vê as interações dela no Twitter ou no Facebook, as perguntas ou alguns medos, né? Eu acho que é bem interessante.
E talvez ela seja, de fato, também não só um embaixador social robótico, mas é um estudo, uma experiência social, para ver como os humanos recebem, como nós recebemos e como nós interagimos e percebemos poderíamos, numa sociedade em qual a gente dividiria com robôs humanoides. A Sofia ainda ela diz que viajou para 65 países como a primeira campeã de inovação do Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas. Ela mostrou às pessoas como a tecnologia pode ajudá-la em suas vidas, interagindo com elas. Os humanos temem a inteligência artificial. Essas são as declarações feitas pela Sofia. Humanos e robôs se complementam, e não temos objetivos sem humanos. Estou empolgada por estar no Fórum Mundial da Juventude. Tenho apenas 3 anos e sei como a tecnologia muda a vida das pessoas. E, por último, ela afirma que está muito animada com a existência de tantos especialistas da inteligência artificial em um só lugar. Então, essas são as falas da Sofia, num jornal, numa conferência com a primeira-dama do Egito. Questões, considerações finais. As interações entre humanos e máquinas, ou neste caso específico, entre humanos e robôs humanoides, tendem a reforçar o caráter do sujeito moderno, ou seja, um sujeito que independe de outros, que também não é dependente do seu contexto, ou são capazes de reforçar a perspectiva de segunda pessoa, que sustenta que seres humanos se desenvolvem intersubjetivamente em momentos de direta interação em contextos nas quais a presencialidade e o encontro interpessoal seriam condições indispensáveis. Nós estamos humanizando as máquinas e atribuindo estados mentais a elas, e quais as consequências da humanização de certas máquinas, né? Então, o que tudo isso tem a gerar na nossa conduta social, na nossa sociedade? Como eu disse, será a Sofia um estudo para entender como as pessoas receberiam e se ela seria bem aceita, né? E isso para gerar mais tecnologia, diferentes robôs, e toda essa situação, ela a nossa interação com máquinas, com robôs humanoides, a gente estaria mais humanizado, estaria se humanizando mais, ou serviria como um embrutecimento, né? Porque a gente já não tende, não sei, a ser muito carinhoso um com o outro. Hoje em dia, com tudo é feito por aplicativo, a gente perde cada vez mais a paciência e não tem o contato, não quer falar, tudo que pode fazer de casa faz, e não por uma questão de saúde pública, mas aí por uma questão de não saber mais como interagir, né? Então, por fim, né, nós aqui, né, acho que nós sabemos que a Sofia é uma inteligência artificial fraca, é aquela inteligência artificial que tem uma tarefa e cumpre com aquela tarefa. Eu já vi, quando eu estava estudando há uns anos, que a Sofia, quando ela vai numa entrevista, ela recebe os programadores, né, o pessoal que controla ali, está por trás da Sofia, eles recebem as perguntas antes, e eles também enviam tudo que pode ser falado, né? Se não tiver internet, ela não funciona. Então, também, se a gente tiver um futuro robotizado, aí um futuro dividir nossa sociedade com robôs humanoides, a gente também precisa aí de um 4G, um 5G bem legal. Mas ainda que ela seja uma inteligência artificial fraca, longe, né? Ela acho que não tem essa pretensão, os programadores dela, da inteligência artificial geral, da inteligência artificial forte. Mas qual é a mensagem ou a impressão que ela passa, né? Então, é isso. Algumas reflexões e não respostas. Muito obrigada. E aqui eu trouxe o Ameca. Pelo menos para mim, tem aparecido algumas coisas faz 1 semana, 2 semanas, sobre este robô, que as mãos dele são impressionantes, as expressões dele são impressionantes, né? Os relatos são que ele abre o olho e parece estar meio confuso, mas o Ameca ainda não tem corpo, então ele não vai sair andando, né, entre aspas, como a Sofia tão cedo. E, pelo que eu entendi, tem gente tentando comprar direitos da voz, da imagem de alguém para poder usar
no Ameca. Né? Existem outros robôs, como a Meca ou como a Sofia, mas que do meu entendimento, né, toda vez que a gente procura a robô, acho que é um modelo, a robô, a Sofia, é um modelo social ali de experimento, de interação humano-máquina. Então, é isso, pessoal. Obrigada. Ok, muito bem, Camila. Obrigado. Ok, podemos abrir a discussão com perguntas, questões. Já aqui uma pergunta para Maria Luísa, de Carlos Barros. Ou per Tales também. Não sei se eu devo ler ou não. Bem, ok, posso ler. A ideia de um sistema cognitivo bayesiano que atua por antecipação pode ser implementada tanto usando modelos generativos, como sugerem Clark e outros, quanto outros tipos de modelos, inclusive aqueles bottom-up, tipicamente associados à abordagem conexionista em geral. O mesmo vale para outros elementos arquiteturais, como a estrutura hierárquica dos modelos. A pergunta, então, é: ganhamos alguma coisa se nós restringimos os modelos generativos na implementação de um sistema bayesiano? Obrigada pela pergunta, mas vou passar a palavra para o Thales, que ficou responsável por responder. Obrigado. A observação é correta. Arquiteturas como essa, na verdade, elas podem ser implementadas, inclusive, em simulações que são model-free, e não precisa de modelo algum. Uma prova disso é quando você faz simulação psicológico-ecológica, baseada em perspectiva realista direta. Nesses ambientes, por exemplo, o que você tem é uma situação, um fenótipo muito parecido com aquele que a gente vê na simulação de modelos bayesianos, mas nos quais existem polos atratores ambientais, que as relações lawful, né, que a psicologia ecológica nos permite, façam com que os organismos comecem a explorar confiavelmente alguns tipos de atratores e repetir, né, esse tipo de processo, esse tipo de comportamento. Então, o resultado que emerge é o mesmo matematicamente, sem a formulação de modelo algum. Depende muito do tipo de ontologia, do tipo de teoria de fundo que você já vem empregando, tá? O PP e o princípio da energia livre, eles são muito inocentes quanto à questão de metafísica e ontologia. Os pesquisadores, eles são quase como que linguagens de modelagem. Então, os pesquisadores já têm que ter uma certa noção do que eles acham que existe no mundo e depois, né, empregar os instrumentos. E a ideia de modelo vem muito por causa disso. Por quê? Matematicamente, o formalismo de modelo gerativo, ele parece ser facilmente implementado, tanto fisiologicamente quanto comportamentalmente, tá? E eles são muito flexíveis para um tipo de função, vamos dizer assim, que os organismos precisam, que é a alostase. Então, você ter esse tipo de modelo que o organismo pode explorar ou corporificar, vamos dizer assim, que ele consegue fazer esse tipo de realização, é uma das formas mais econômicas do organismo se preparar para o futuro. Existem outras formulações, mas aparentemente a economia e a flexibilidade é o que tem impulsionado as pessoas a usar esse tipo de modelo. Isso no princípio da energia livre. No caso específico do cérebro, no PP, é muito por causa da morfologia cerebral. A morfologia cerebral hierárquica, ela tende a, pelo menos metaforicamente, se semelhar bastante com o tipo de hierarquia que o modelo gerativo apresenta. Então, existe esse tipo de narrativa implícita que leva muitos neurocientistas a tentar achar essa lógica, ok? Então, não existe nada além de, vamos falar assim, uma certa intuição de que é mais elegante, mas formalmente também é mais plástico, sabe? Então, vamos falar assim, a questão de elegância e simplicidade leva a gente a usar os modelos gerativos. Mas se você tem uma noção forte, um porquê muito grande de não usar, você pode. Por exemplo, é o caso da psicologia ecológica. O modelo gerativo, ele acaba levando a percepção e interação indireta. Se você não quer isso, você não vai usar. Mas matematicamente você pode contornar isso, sim. Ok, obrigado, Thales. Pergunta de José Carlos. Boa tarde a todos. Queria parabenizar todos os palestrantes, né, os comunicadores. Minha pergunta também vai para a Maria e para o Thales.
Achei bem interessante a palestra, a comunicação, mas eu fiquei pensando, eu queria, na verdade, um esclarecimento a respeito da tese da complexidade do ambiente, né, o TCA, porque eu fiquei pensando assim, a gente pode pensar que, pelo que eu entendi do que foi apresentado, a tese da complexidade do ambiente diz que a cognição, né, a consciência foi se desenvolvendo por causa da complexidade do ambiente, alguma coisa assim. Mas eu fiquei pensando que me parece que a gente pode ter uma posição oposta disso, porque, por exemplo, quando o ser humano criou ferramentas de análise do ambiente e com elas conseguiu meio que ter uma análise melhor do ambiente, como microscópio, telescópio e tudo mais, o ambiente ele passou a ser percebido como mais complexo. Então, me parece que o caminho é mais inverso, que a forma como o organismo lida com o ambiente é que altera e que faz com que esse organismo perceba ou não a complexidade do ambiente. Eu não sei se fez sentido minha pergunta, mas enfim, é isso. Eu entendi os dois aspectos da sua pergunta. Um é essa questão epistemológica, né? Aí acho que a gente entra numa conversa bem interessante e cunho puramente filosófico, mas que ilumina bastante, né, a maneira como a gente faz ciência, a gente enxerga o mundo, que é justamente isso. Assim, talvez a complexidade esteja aos nossos olhos, né? E eu acho isso justo, esse tipo de posicionamento. Mas especificamente na tese da complexidade ambiental e como ela é desenvolvida desde os pensamentos do Peter Godfrey Smith, né? Foi ele que desenvolveu de uma maneira. Isso é uma tese uma tese de relação termodinâmica e matemática, na verdade. Ela vem de uma ideia de mundo, ok, partindo das leis da termodinâmica, e a gente modela esse mundo. E depois você modela o tipo de formação de entidades autopoéticas que autossustentam, vou falar assim, né? Que pode surgir nesse mundo e daí que deriva esse tipo de lei, entendeu? Essa ideia de que nós somos sistemas termodinamicamente abertos, a gente está trocando energia com o meio, a gente tem que consumir, porque está gastando, então a gente aumenta a entropia lá fora, poder tentar, vamos falar assim, né, lutar contra o aumento da entropia aqui dentro. Essa que é a ideia de você evitar, né, o que a gente chama de dispersão termodinâmica global, né? Ou seja, evitar que você faça parte do meio, porque isso quer dizer que você vai morrer, as moléculas vão se espalhar pelo mundo, né? E para isso, o que você tem é esse controle de complexidade. Essa complexidade é puramente matemática. A gente avança de um entendimento matemático-físico para um entendimento folk, porque esse é um entendimento natural, e é até meio permissível, tá? Dentro da teoria. Mas a ideia é que essa noção originalmente é uma noção matemática e física de complexidade, tá? Inclusive, se a gente tivesse mais tempo, a gente tinha vários gráficos e figuras para mostrar isso, os textos de onde a gente tirou. Então, a ideia é que, na verdade, é só isso. Assim, um ambiente que muda, tem muita variação, principalmente energética, ok? Ele acaba atrapalhando, vamos dizer assim, os sistemas termodinâmicos abertos de se manterem. Logo, o sistema tem que criar algum tipo de bolha, ok? Uma bolha próxima. E essa bolha que ele usa para poder, entre aspas, cambiar trocas energéticas com o mundo. Então, é curioso, porque isso também explica justamente o que você falou, que é criação de tecnologia, né? Então, sistemas dinâmicos abertos, você esperaria muito isso. Manipulações de ambientes externos mais próximos, para que propiciem justamente aquilo que o sistema quer. Então, você cria tecnologia para poder interagir com o mundo de uma outra forma, para que o mundo fique mais previsível e por aí vai. Mas essa que é a noção. Assim, eu entendo as suas questões, epistemicamente muito valiosas, de fato é algo que a gente pode perguntar, mas especificamente na apresentação, essa noção de complexidade além da termodinâmica da matemática, tá? Obrigado. Mariana, por favor. Oi, muito obrigada pelas apresentações. Eu gostaria de perguntar para a Juliana e o seu co-apresentador, né? Qual é o papel da psicologia ecológica, que foi citada várias vezes, mas eu não entendo muito bem
que contribuição ela pode dar no contexto desses sistemas de processamento que vocês estão apresentando. E para Camila, esse robô parece, enfim, de um lado ele impressiona, mas por outro lado, né, de fato ele assim parece que foi assim uma espécie de ilusão, como se fosse um truque de magia ou mágica, né? Qualquer coisa semelhante, né? Então, eu queria perguntar para Camila, assim, como é que, pelo menos essa interação que parece bastante forçada, né? Estão claros os limites, como você apresentou, Camila, desse robô. Enfim, qual será o impacto? Será que ela trará um impacto muito profundo nas nossas relações? Enfim, nesse contexto em que nós literalmente estamos rodeados de sistemas artificiais, será que a gota d'água é mais nesse contínuo de mecanização do cotidiano que a gente está vivendo? Então, muito obrigada a todos os apresentadores e apresentadoras. Como seria a ordem? Por favor. A ordem, acho que Camila é a segunda, né? Thales é o primeiro. Especificamente sobre a questão da psicologia ecológica, ela apareceu só na minha resposta, né, à pergunta, porque existem simulações de frameworks antecipatórios que utilizam a ideia de percepção direta. Porque existe essa questão de que lidar com complexidade ambiental de maneira antecipatória acaba gerando, na grande maioria das simulações e modelos, a ideia de utilizar o modelo. E o organismo utilizar o modelo para poder, então, indiretamente lidar com a complexidade. Mas existem simulações que usam a ideia da física dos fluxos, na verdade, o campo chama termodinâmica fora do equilíbrio, ou longe do equilíbrio, nas quais as simulações em si podem ser interpretadas de uma maneira totalmente ecológica, no sentido que um sistema antecipatório ele não estaria usando um modelo para poder prever o mundo. O que ele estaria fazendo era controlar suas interações com o ambiente mais próximo de maneira, vamos falar assim, a que o ambiente em si se torne mais controlável, se torne mais manipulável. E a ideia é de que, como o ambiente ele teria relações fidedignas um para um, em percepção direta, esse controle ele é mais, vamos dizer assim, fiel e mais fácil de ser realizado. Então, o que você tem, o que surge matematicamente é uma coisa que chama NES, Non-Equilibrium Steady States. Nada mais são do que os estados que o organismo vai ficar tentando repetir, né, e reabitar no mundo para conseguir se manter. E a ideia, numa perspectiva ecológica, é que esses estados eles estão diretamente disponíveis para o organismo, é por isso que ele vai ficar tentando explorá-los, né? Isso é muito parecido com aquilo que você tem em simulações de sistemas dinâmicos, como estados ergóticos ou atratores. Então, a ideia aqui é mostrar que a complexidade ambiental permite que a gente entenda a matemática dela, tanto como exigindo a implementação de um modelo, como é o caso de todos esses frameworks que a gente apresentou, que surge da ideia do teorema do bom modulador, né, da cibernética, quanto também casos que não se precisa de modelo, que é o caso ecológico-psicológico. A gente não apresentou, mas recentemente na Edinburgh, o último doutorando do Clark, antes de ele sair de Edinburgh, Matthew Sims, ele escreveu uma tese agora em 2021, justamente comparando sistemas antecipatórios diante de complexidade, sistemas usando o modelo e não usando o modelo. Ele comparou princípio da energia livre, PP e psicologia ecológica. Só para mostrar onde na matemática que a gente tem essa liberdade de interpretar de uma forma ou outra, e ele demonstrou que, na verdade, é extremamente ambíguo. É o pesquisador, é o simulador
que vai dar, né, a interpretação da matemática e aí falar se está implicando o modelo ou não. Camila? Obrigada pela pergunta, professora. Eu não sei, né, não diria que é a gota d'água, mas, de fato, talvez todo um novo reservatório aí de novas, usando a metáfora da água, de novas interações, de novidades nesse sentido, porque, né, como a professora disse, de fato a gente já está interagindo aqui, né, mediado pela tecnologia, ou a gente interage com a tecnologia. Então, as situações na qual a Sofia é colocada, né, elas de fato são forçadas, né, ela está todo ali em situações para causar impacto. Então, por isso que eu disse, acho que um estudo social para perceber qual é a percepção das pessoas, e um dos statements que ela fez naquela entrevista ali, naquele encontro com a primeira-dama do Egito, as pessoas, quando interagem com ela, você pode ver isso nas redes sociais, as pessoas falam que têm medo da inteligência artificial ou dos robôs dominarem o mundo. Então, eu acho que ainda, de fato, a interação da Sofia com a sociedade no geral, ela é mais limitada, né? Mas ela está sendo colocada nessas situações de destaque social. Então, aí para nós, para a sociedade mais comum, para os consumidores, acho que percebermos ela, e para os produtores verem como ela é percebida. Então, né, de fato, eu acho que tem toda uma novidade, e o objetivo é justamente não é a gota d'água, é o começo de uma nova era, não sei como chamar, né? É um novo começo aí das interações, de que a gente vai estar, não sei se nós, né, vamos chegar a conviver tanto com isso, questão de robôs humanoides nas ruas, porque quando eles ainda são muito tem um contexto muito específico, né? Mas eu acho que a intenção é justamente essa, ter cada vez mais para executar diversos tipos de tarefas, né? Se eu não me engano, acho que o Japão, não sei se é uma realidade ou é um estudo muito forte, de que como a população lá, a população mais velha é maior e os jovens não querem trabalhar com isso, os robôs cuidadores, se não são uma realidade, estão para ser, né? Então, assim, qual a interação entre uma pessoa que não pode sair de casa, um acamado, vai ter ali agora com um robô? Então, eu vejo isso como um início, né, de novas relações e novas interações, né? Não sei, seja forçado ou não. Em alguns lugares, em alguns contextos, pode ser interessante, pode ser necessário, não sei, mas não como a gota d'água. Obrigada. Obrigada, Camila. Ok, próxima pergunta, Maria Eunice. Muito obrigada pela mesa, que foi bem interessante. A minha pergunta vai para a Camila também. Camila, você mencionou, né, que a Robô Sofia já obteve oficialmente o estatuto de pessoa, né? E num mundo com tanta desigualdade, em que as pessoas vivem em condições subhumanas, né? Você poderia explicar para nós um pouquinho mais o que quer dizer a pessoa nesse contexto, né? Não está muito claro para nenhum de nós que lemos o artigo. Não sei se você conseguiu ter mais dados. Mas, de qualquer forma, é chocante, né? Principalmente com a pandemia, a miséria, a desgraça que está por aí, e um robô virou pessoa, né? Obrigada. Obrigada, professora. E é uma cidadania, né, ali da Arábia Saudita, né, onde as mulheres não podiam votar, onde até alguns anos, né, onde as mulheres não podiam dirigir, eu acho que há 5 anos não era possível isso. Aí tem a robô que recebe essa cidadania, ou esse estatuto de pessoa.
Eu acho que é uma questão de marketing, né? Não sei como explicar. Eu não me lembro agora exatamente quando a gente pesquisa a Sofia no Wikipedia ali, a página em inglês acho que tem mais informação. A gente tem essa de que ela recebeu a cidadania, mas agora eu não lembro exatamente quais são os limites, o que isso significa em si, faz tempo que eu não pesquiso esse detalhe. Mas ela é uma das propagandas, né? Uma das formas de vendê-la é essa, né? A robô Sofia, ela tem uma cidadania da Arábia Saudita. Acho que isso também é um ponto muito delicado. Acho que até ser investigado mais de fato, porque saiu um documento há um tempo, eu não vou lembrar também, contato com isso faz um mês mais ou menos, mas para os robôs em geral, para ver como sistemas robóticos incorporados ou não, para ver como a gente pode lidar com os aspectos e as implicações éticas desses robôs, né, desses sistemas robóticos, com algum grau de autonomia, algum grau de informação, de personalidade eletrônica. Então, tá aí, como eu disse, tomei contato com isso há pouquíssimo tempo, não pude me aprofundar, mas mais uma coisa que está aí, né? Não é a gota d'água, é o início de algo que a gente não está muito preparado ou não está acostumado. Então... Obrigada, Camila. Ok. Agradeço. Ainda uma pergunta de José Carlos. Sim, eu não tinha feito antes porque eu achei que não daria tempo, mas a pergunta é para a Camila também. Durante a sua apresentação, eu me lembrei de dois livros, o Android Sonho com Ovelhas Elétricas, do Philip K. Dick, mas eu fiquei especialmente pensando no Eu, Robô, do Isaac Asimov. E o primeiro conto do Eu, Robô você tem justamente essa questão desse incômodo do ser humano com a máquina, né? Com um robô humanoide. E acho que é Rob o nome do primeiro conto, se eu não estou enganado. Só que o detalhe interessante é justamente que nesse conto você tem uma criança que aceita super bem aquela robozinha que cuida dela, né? Uma robô cuidadora, justamente como você mencionou do Japão. E eu fiquei pensando justamente nisso, né? Que talvez uma geração que veja a Sofia ou outros robôs humanoides aparecer tem um estranhamento inicial, enquanto uma geração que já nasce com eles muito presentes no mundo talvez não tenha mais esse estranhamento tão grande. É o que eu penso, é o que eu vejo, por exemplo, com relação à tecnologia em geral, né? Celulares, enfim, aparelhos eletrônicos e tudo mais. As gerações mais antigas normalmente têm um receio, um tipo de relação mais conflituosa com a tecnologia em geral do que as gerações mais recentes que já nasceram no meio dessa tecnologia. A pergunta é o que você acha de que, no caso, acabe gerando um conflito geracional nesse caso, né? Os mais novos aceitando tranquilamente a presença de robôs humanoides, enquanto mais velhos talvez tenham mais dificuldade. A pergunta é mais sobre isso mesmo. Obrigada, José. Eu acho que é a vida, né? Nossos conflitos geracionais aí a serem enfrentados, a serem conversados, né? Quando a gente vai falar, sei lá, daqui 15, 30 anos, na minha época não era assim, e por isso que para nós é tão estranho. Mas aí, né, como uma estudante de filosofia que estuda esses temas, eu acho que o interessante é nosso trabalho, o nosso dever, né? É justamente pensar nas implicações dessa nova interação, desse novo tipo de sociabilidade. Então, como as crianças elas vão aceitar e os adultos vão estranhar, os mais velhos, né? Mas que é esse? Qual o custo, né? A gente vai estar mais humanizado, né? A gente vai estar humanizando a tecnologia e continuar desumanizando os humanos?
como a professora Mariones colocou, né, em tempos de miséria, em tempos de pandemia. Então, e essas outras, de um outro lado, essas novidades aí emergindo. Então, eu acho que é mais essa questão de que isso vai gerar, que tipo de relação, né? Não é questão do costume ou não, mas se essa interação com robôs, elas tendem a despertar algo bom na gente, né? A humanidade, que às vezes falta tanto com outros humanos, porque o problema talvez não seja tratar os robôs humanoides com algum certo carinho. Não, o problema é dispensar esse carinho no tratamento com os seres humanos, que é o que a gente já tem feito com essas relações tão mediadas pelas tecnologias de informação. Né? Esses dias alguém falou assim, a gente tinha que pedir uma pizza, o aplicativo não estava funcionando, aí eu falei que ia ligar, aí minha filha já falou assim, vai ligar para quê? Vai falar com quem? Já, né? Não tem paciência. Então, imagina como serão essas futuras gerações, eu não sei, o pessoal que está se formando agora, ou que vai entrar na faculdade ainda, como que vai ser esse profissional, né? Então, o que a gente vai lidar com tudo isso? Então, o problema não é o costume em si, né? Ou o conflito geracional, mas eu acho que as implicações e como tanto o velho quanto o jovem vai tratar e vai se perceber nesse contexto e perceber os outros seres humanos. Então, eu acho que o ponto é esse. Ok, obrigado, Camila. Muito obrigado. Ok, muito obrigado a todas e todos os palestrantes.